Bendito seja Deus por sua misericórdia, por seu amor leal que dura para sempre. Queridos, eu quero nesta noite convidá-los a abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta. Nós daremos continuidade à nossa série Exposição da Bíblia e o futuro desta série que nós temos estudado, temos pensado a respeito das últimas coisas, ok? E hoje eu quero orar, pedir a Deus que o Senhor nos guie. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sentido da história. Nós até então vimos a expectativa escatológica que permeou todo o Antigo Testamento, culminando no evento principal, essencial, central daquilo que havia sido prometido na pessoa, na obra, na vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. E vimos que toda aquela expectativa do Antigo Testamento nele se cumpre, mas não se cumpre de forma plena, completa, sem que não haja nenhum tipo de coisas ainda que hão de acontecer, aspectos daquilo que foi prometido que ainda não há de acontecer. Nós entendemos que Cristo Jesus é o centro de toda a história. Ele é aquele que, completando-se a plenitude dos tempos, Deus então o envia, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar e redimir de acordo com as promessas que havia sido feito no Antigo Testamento. Nós vimos e temos estudado tanto a luz do Antigo Testamento, quanto a expectativa que deve também permear e permeou todo o Novo Testamento, e as promessas que ainda hão de se cumprir de forma plena, completa, total. Embora saibamos que Jesus é o grande personagem, ele é o centro da história, e nós falaremos um pouco sobre isso hoje, ainda há aspectos daquilo que há de acontecer no último dia. Embora estejamos já vivendo os últimos, mas haverá o último dos últimos, e então ali vai culminar tudo aquilo que Deus preparou desde antemão para fazer nele todas as coisas convergirem nos céus e na terra. Então hoje eu quero falar um pouco sobre o sentido da história. Nós vamos pensar um pouco o que a história humana nos conta, qual é o propósito da história humana, qual o sentido de tudo isso que nós vivemos, percebemos e evidenciamos, e aonde isso vai, se é que tem algum objetivo, vai desaguar. Essa pergunta é uma pergunta para ficar aí pensando sobre aquilo que nós iremos falar. Será que a vida tem de fato algum sentido, algum propósito? Será que quando nós olhamos para a história, será que nós quando olhamos para tudo aquilo que a Bíblia diz, para aquilo que aconteceu no passado mais remoto, no passado mais próximo, aquilo que foi prometido, será que isso está caminhando para o fim? Ou, como alguns pensavam anteriormente, lá principalmente com os gregos, a vida na verdade é um ciclo, é um ciclo que se repete sem chegar a lugar algum, ou como aquilo que hoje muitas vezes nós vivenciamos no mundo sem Deus, uma vida voltada e pautada apenas para si mesmo, deixando Deus e os propósitos de Deus de lado, buscando apenas satisfazer-se, buscando apenas completar-se, buscando apenas os seus prazeres. Então hoje o nosso assunto é sobre isso. Será que a história tem algum sentido? A vida tem algum sentido? Será que nós podemos descobrir qual o sentido daquilo que Deus estabeleceu para nós? Mas eu quero hoje pensar um pouco sobre, será que isso de fato é assim mesmo? Será que essa história é verdadeira? Esse sentido da história de fato é algo que a humanidade percebe, entende e vive à luz desta expectativa? Eu creio que não. Eu creio que infelizmente o mundo ele tem uma outra percepção, uma percepção que não pode ser a nossa também. Embora nós fazíamos parte, embora lá nós estávamos, pensávamos, agíamos da mesma maneira, hoje, por aquilo que o Espírito Santo já estabeleceu, realizou e tem realizado em nós,
Nós hoje temos uma mente transformada. Hoje nós pensamos diferente. Hoje nós temos uma cosmovisão diferente daquela que nós um dia tivemos e vivenciamos. Hoje nós pensamos diferente. Mas eu quero falar um pouco sobre o sentido da história. Não a história que hoje nós cremos, isso, embora vamos falar, e o que isso impacta-nos naquilo que nós cremos, como é que nós devemos viver à luz daquilo que nós cremos. Mas eu quero um pouco hoje pensar, porque nós precisamos ser luz no mundo, sal na terra, e precisamos mostrar ao mundo onde estão os seus erros, aonde está a sua falha, porque nós fomos chamados, não apenas para desfrutarmos desse novo céu da nova terra. Hoje, se o objetivo de Deus fosse apenas nos salvar, no momento da nossa conversão, nós já partiríamos para a glória. Então por que Deus nos permite ficar aqui ainda? Será que Deus gosta de vermos sofrer? Será que Deus gosta de nos ver passar por aperreios, por situações complicadas, adversas, difíceis? Claro que não. O objetivo é que nós sejamos missionários, como forasteiros e peregrinos nessa terra, fazendo missão, chamando mais homens e mulheres ao arrependimento, fazendo com que eles entendam e compreendam qual é a verdade, para que então possam ser libertos assim como nós temos sido libertos. Porque eu creio nisso, porque a Bíblia diz que não há como sermos salvos se nós não ouvirmos a palavra de salvação. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Ok? Mas eu quero hoje pensar um pouco sobre qual é o sentido da história e qual é a importância disto para nós. A primeira resposta para essa pergunta, qual é o sentido, qual é a importância de sabermos o sentido da história, se nós não soubermos o sentido da história, continuaremos errando o alvo. Continuaremos errando o objetivo, continuaremos dando ou chegando a lugar algum. Se nós não entendermos, não soubermos para onde nós estamos indo, nós não vamos chegar a lugar algum. Nós precisamos saber disso, nós precisamos entender. E quando eu sei o sentido, então eu vivo de uma maneira totalmente diferente. Quando eu sei para onde eu vou, eu não pego um caminho alternativo que me leva para uma outra direção. Então, queridos, a primeira coisa de nós entendermos e compreendermos o sentido da história é esta. Por quê? Porque se nós não soubermos, continuaremos errando o alvo. E por que eu estou dizendo errando o alvo? Porque esse é o conceito técnico do pecado. O pecado não é errar o alvo. Não é exatamente errar o alvo, errar o objetivo que Deus nos criou para a vida, ou para que existimos, ou existamos. Deus nos criou com um propósito, e se nós não descobrirmos, poderemos desfrutar de tantas coisas, e no final, chegarmos à conclusão que nada valeu a pena. Queridos, se você já passou de uma certa idade, você sabe que já não é tempo mais de perdermos tempo, porque a vida é como um sopro. Ela é como a flor do campo, que logo nasce, ela brota, ela cresce, floresce e com um instante. Então, quanto mais cedo nós descobrirmos, quanto mais cedo nós percebermos e ajudarmos os homens aos nossos redores, as pessoas, aqueles que estão vivendo na busca de uma significância, de um significado, e tem, meu irmão, dado voltas e voltas, e não tem saído do lugar. Nós precisamos alertá-los. É preciso nascer de novo. É preciso buscar as coisas que estão para além daquilo que é material, daquilo que é momentâneo e circunstancial. Existe um objetivo mais amplo, existe um objetivo definido, existe um propósito para a história. Mas nem sempre foi assim que a humanidade entendeu, e hoje ainda, infelizmente, não tem entendido. Ok? Então, queridos, por que é importante? Presta atenção numa frase que o pastor, o reverendo, um estudioso da palavra de Deus do século passado, chamado
Hendrikus Berkhoff, eu acho que é isso, Berkhoff, eu acho que é mais fácil de falar do que o primeiro nome dele, né? Ele escreveu que a Igreja de Cristo lá, no século passado, no século XX, já era espiritualmente incapaz de resistir às rápidas mudanças que aconteciam ao seu redor. Por quê? Porque ela não havia aprendido a ver a história na perspectiva do reinado de Cristo. Por essa razão, ela interpretava o mundo, os eventos do seu tempo, inteiramente com os óculos do mundo, aquilo que ele vai chamar de secular. Era a igreja sendo igual e não distinta. Era enxergando a realidade da mesma forma que todo mundo enxerga. Ela era dominada pelo temor, pelo medo, no sentido mundano. Principalmente quando desembocou as duas primeiras guerras mundiais, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Quando o mundo achava que estava caminhando para o ápice do conhecimento, do iluminismo, agora o homem, buscou no entendimento, na razão, na sabedoria, o fundamento, e duas guerras explodem. Então, a igreja, como um todo, claro que não na totalidade, porque sempre houve, vozes dissonantes, sempre houve pessoas, aquele remanescente fiel que perceberam, entenderam e viu a história como de fato ela é, aos olhos daquele que governa, que está sentado sobre o trono, mas ele acha e pensava que a totalidade, a igreja como um movimento, a igreja como um todo, estava enfrentando, estava sendo dominada pelo medo, como todo mundo estava vivenciando. E de um modo mundano, ela tentava se livrar do temor, do medo. Nesse processo, Deus não passava de uma fuga. Veja, as pessoas buscavam a Deus apenas como um refúgio, como alguém diante da calamidade, diante dos problemas da sociedade. Então Deus era apenas um escape. É aquela ideia que hoje ainda em muitos círculos, principalmente aqueles ditos mais intelectuais, que olham para a fé, para a religião como um todo, não apenas o cristianismo, como um povo fraco que não tem condições por si só, por seus próprios meios de alcançar, o vigor, a vida próspera, ser os mais fortes. Então eles procuram uma válvula de alívio. Para muitos intelectuais, ainda hoje, a religião não passa de uma válvula de escape. É apenas um povo fraco, de mente fraca, de corpos fracos, que não tem recurso, que não tem condições, e simplesmente se refugiam numa ideia, num pensamento que, mal ou bem, não faz mal a ninguém. Qual o problema? Então, eles criaram para si e se refugiam nesta ideia. Infelizmente, tem muitos cristãos pensando exatamente assim também. Nos dias de hoje, eles olham para Deus apenas como uma porta, um caminho para alcançar. Embora hoje nós não vivemos numa guerra instaurada, pelo menos ainda não, mas agora mudou o objetivo. Antes eles buscavam apenas como um refúgio, como uma esperança, já que todo mundo vai morrer, está todo mundo morrendo, uma guerra está instaurada. O que nos custa crer nesse Deus aí que diz salvar e dar vida eterna? Hoje, pelo contrário, hoje a gente nem pensa mais na eternidade. Hoje Deus apenas se tornou alguém para realizações dos nossos desejos momentâneos, circunstanciais. Por quê? Porque houve uma mudança também na mentalidade do homem. Houve uma mentalidade transformada também no homem. O homem agora já não consegue mais ver o mundo como algo caminhando para o fim. Perderam essa ideia. O homem agora enxerga ele como uma ilha. Uma ilha que busca satisfazer-se com todos os tipos de prazeres para a sua auto-realização. E Deus é apenas um instrumento, um desses canais que podem nos trazer benefícios para o momento agora. Então Deus não é mais um refúgio, mas agora Ele é um administrador, Ele é um realizador de sonhos. É o Deus que me satisfaz
nos meus apetites, nas minhas vontades, nos meus anseios. Aquilo que o mundo não pode dar, até tem uma musiquinha que diz exatamente isso, né? Não importa se o mundo não te reconhecer, o importante é que Deus te vê, não é verdade? Não importa se as pessoas não aplaudiram você, ok? Não importa se você não está no centro das atenções do mundo, tem um prêmio de consolação para ti. Deus te vê, Deus te atende, Deus está te olhando, e você, né, é ouro mais puro do que o fio, não é isso? Né? E o que lá sabe o que quer dizer isso, né? Porque às vezes, que sentido tem isso? Mas isso alimenta o nosso, satisfaz aquilo que o mundo não pôde me conceber. Então hoje nós vemos o mundo da mesma maneira. E o pior, os cristãos têm sido influenciados por essa mesma mentalidade. E o mundo da vida é apenas para a autorrealização, para a satisfação dos seus prazeres, para a satisfação da sua própria existência, como se o mundo existisse apenas para o eu, o indivíduo, né? Não é à toa que a selfie faz tanto sucesso. Veja, né? Eu vou compartilhar com os irmãos, ainda hoje ou amanhã, 2 videozinhos que explicam um pouco mais sobre esta visão de mundo presente nos dias atuais. Um do pastor Jonas Madureira e o outro do pastor Guilherme de Carvalho. Então, é uma lição para casa. Vou mandar esses 2 videozinhos, você assiste. Eles falam exatamente sobre esta mudança de paradigma. Mas o homem continua errando o alvo. Ele muda o eixo da sua busca, da sua satisfação, mas continua errando, porque Deus continua fora. Deus ainda não se tornou o sol, ainda não se tornou o centro. Tira uma coisa, coloca outra, mas Deus continua fora. E o homem continua cada vez mais infeliz, ok? Então, queridos, né? Esta era a concepção passada. Hoje esse hedonismo, essa busca pelo prazer, esta louca busca pelas realizações pessoais. E nós continuamos, como eu acabei de dizer, errando o alvo. Continuamos perdendo aquilo que Deus nos ensina. Okay? Então, a lição de casa é essa. Eu vou dar 2 vídeos, os irmãos vão assistir e vão perceber, né, essa mudança do peixe, e eles vão buscar, né, pela maestria que Deus tem concedido a esses homens, trazer-nos essa percepção que eu acabei de falar. Mas eu queria avançar um pouquinho, falar sobre o sentido da história na perspectiva de Deus. Ok? O homem não é o centro, a satisfação pessoal não é o centro, né? O existencialismo, né, não é ateísta e agora é hedonista, não é o centro, mas a história tem um centro, tem um eixo, tem um propósito. Então agora nós vamos passar a falar sobre o sentido da história, a história de Deus, ok? Porque esta é a história que tem sido, meu irmão, vivenciada ao longo de tudo o que existe e o que há. Porque Deus começa no princípio estabelecendo um mundo, criando-o para o propósito de si mesmo, para a glória de si mesmo. Então a história, agora olhando aquilo que nós acreditamos e buscando, né, essa compreensão para o todo, a história é o desenvolvimento dos propósitos de Deus. Tudo existe por causa de Deus e para Deus. Ele é a razão de todas as coisas. Paulo, naquele hino doxológico, né? A doxologia, acho que é isso. Doxologia. Quando ele termina o capítulo 11 de Romanos, dizendo que todas as coisas são por meio dele, por ele e para ele. Por isso a glória eternamente. Amém. Né? Quão profundas as riquezas do saber e conhecer de Deus, quão insondáveis os seus caminhos, os seus juízos. Quem foi seu inquiridor? Quem ensinou alguma coisa? Quem deu alguma coisa para requerer dele coisa alguma? Então ele conclui dele, para ele são todas as coisas. E nós precisamos resgatar esta visão. O cristão precisa resgatar esta percepção, porque senão continuaremos errando
e vivendo uma vida sem significância, sem relevância. A história é o desenvolvimento dos propósitos de Deus. Você vê isso quando Deus cria todas as coisas, estabelece um homem nessa terra que Ele criou, faz o homem habitar nesse jardim com um propósito em harmonia plena. O homem então cai, mas Deus estabelece um plano, um redentor, alguém que viria e resgataria o homem desta condição, onde Ele mesmo adentrou. Ok? Então nós vemos Deus criando, estabelecendo, Deus promovendo o meio pelo qual nós somos resgatados, e o meio é, se não outro, Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós vemos tudo isso no Antigo e no Novo Testamento, esta obra, essa história de Deus em desenvolvimento. Nós entendemos também que Deus é o Senhor da história, ok? A história é o desenvolvimento dos propósitos de Deus, tudo acontece porque Deus estabeleceu, tem um propósito definido, que vai culminar lá no novo céu, nova terra, onde nós viveremos eternamente num relacionamento pessoal, infinito, eterno com Ele, ok? Deus é o Senhor desta história, o reino é dele, o mundo é dele. O salmista fala sobre isso lá no Salmo 103, versículo 19, que Ele é o Senhor de toda a terra, é inclusive rei, e o seu reino se estende por todas as nações. Por isso que Ele pode, no Antigo Testamento, chamar a Síria, os babilônicos, e usar como instrumentos de juízo para o seu povo da aliança, porque é Ele que governa, e depois também é Ele que os faz destronados. Na linguagem de Provérbios, capítulo 21:1, o Senhor é aquele que inclina o coração do rei para onde ele quer. Nós vemos em Efésios, eu gostaria que você fosse comigo lá, capítulo de número 1, versículo de número 11, dizendo que todas as coisas, tudo o que existe, acontece pelo beneplácito da sua vontade. Depois de dizer que em Cristo Jesus nós fomos feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele, aqui ele está falando de Deus. Em Cristo somos feitos herança, e fomos predestinados segundo o propósito daquele, do Pai, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quem é que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade? O Senhor da história. O Deus que está acima de tudo e acima de todos. Ele não é apenas o Senhor da história, é também, revela-nos que há um centro dessa história, desse Deus, Cristo. Cristo está no centro dessa história de Deus, desse plano de Deus. Cristo é o ápice. Cristo é aquele que veio na plenitude dos tempos, no tempo exato, naquele, quando a conta terminou, o tempo chegou. Então Deus havia já preparado o mundo para a sua vinda. Então o Redentor veio, o Messias veio, o Deus homem se fez, o Verbo se fez carne, Ele veio. Nós já falamos que Cristo é o personagem central de toda a história. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é a razão de tudo existir, porque nele converge todas as coisas, sejam nos céus, sejam na terra, sejam principados, sejam as coisas espirituais, sejam as coisas materiais. Tudo. Ele é o propósito de todas as coisas. E às vezes nós olhamos para você ver como, às vezes, a percepção do mundo adentra, e nós, às vezes, vamos bebendo desta água suja, desse pensamento poluído da mente humana. Então, queridos, o centro da história, o centro do universo, é o próprio Cristo. Ele é a razão de todas as coisas. Ele é o propósito de tudo existir. E Ele veio para agradar o Pai. Ele veio para satisfazer a justiça de Deus. Ele veio com o propósito de fazer, esta é a minha vontade, esse é o meu pão. Lembra que ele fala?
é a minha comida, esta é a minha bebida. Nós, eu e você, agradar, fazer a vontade daquele que havia ali em. Tu vê como que a percepção do mundo às vezes vai se infiltrando e vai minando. E aí nós precisamos repetir aquilo que nós temos aprendido lá em 1 Coríntios capítulo 15, que nós não devemos dar ouvido às más conversações, porque essas coisas corrompem os bons. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Queridos, nessa história de Deus, então, a história é o desenvolvimento do propósito de Deus, Deus é o Senhor, Cristo é o centro, e nós já entendemos que a nova era, esse novo tempo, já foi instaurado, ainda que há aspectos futuros. Quando Cristo vem e estabelece, é chegado o reino de Deus, já está entre nós. Não é algo simplesmente que vai acontecer daqui a um tempo, lá no futuro remoto. Não, o reino já está presente, ainda que nós já falamos, já repetimos, que não está de forma plena, completa, porque isso vai se dar quando ele então retornar, quando ele vier, e então entregar, depois que estiver tudo sujeito aos seus pés, ele entrega o reino ao seu Pai, aquele que tudo lhe sujeitou, com exceção de si mesmo. Então ele entrega, então agora Deus vai ser tudo em todos, e veremos eternamente com o Senhor, para onde? Lá, onde a história culmina, onde a história está caminhando, para onde Deus estabeleceu. Parece que às vezes nós estudamos alguns textos e nem percebemos. Lembra? Vamos voltar lá, 1 Coríntios, quando nós estudamos no capítulo 15, e às vezes talvez nós não entendemos muito bem o sentido que Paulo estava dizendo. Olha o que diz lá. E qual é o sentido da história? Por que as coisas estão caminhando nesse sentido? Para que Deus se torne tudo em todos. Porque esse foi o princípio de Deus desde o princípio, meu irmão. Nos ter e se relacionar conosco de uma forma plena. Deus sempre teve esse propósito ao nos criar. Criou para o louvor da sua glória. Resolveu criar um tudo existe em vez do nada, porque Deus resolveu criar um pouco para que ele pudesse ser tudo em todos. Mas o homem caiu, transgrediu a lei, quebrou. Então Deus, que é o Senhor da história, Ele está, meu irmão, fazendo isso novamente, refazendo, no sentido de que não um plano B, não que ele foi pego de surpresa, porque isso estava desde toda a eternidade, já estava assim. Aprova o Senhor fazer desta forma. Aprova o Senhor fazer e estabelecer esse meio de escolher aqueles que agora, na pessoa, na obra, por meio do Filho, se tornasse então agora tudo em todos. Quando o tempo, quando o Filho entregar o reino ao seu Pai. Não é exatamente isso que 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 28 nos ensina? Olha o que diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Qual o propósito? Por que Deus criou o mundo, fez, permitiu que o homem caísse, depois planejou um plano de salvação, revelou-se a Israel, criou todo aqueles rituais, cerimônias, todo aquele material que nós vimos no Antigo Testamento? Por que tudo isso aconteceu dessa forma? Porque Deus tinha um propósito. Porque o mundo caminha desse jeito, porque Deus tem um propósito. Por que o Filho fez, se entregou, se submeteu, morreu e se tornou quem Ele é? O Senhor da glória, o Redentor, o Messias. Por que tudo isso aconteceu? Para que Deus seja tudo em todos. Isso vai se dar quando Ele então restaurar lá no último dia e fazer novo céu
e não. Então vai habitar com o povo redimido, lavado, santificado, restaurado. Um povo que vive nesta expectativa, que sabe que o mundo não é um ciclo que não está caminhando para lugar nenhum. Porque o mundo não é, meu irmão, a realização dos nossos anseios e propósitos, mas é o propósito de Deus para trazer e fazer novas as coisas e habitar com o seu povo e se tornar tudo em todos. Esse é o propósito, esse é o significado da história. Deus escolheu, Deus aprova o Senhor fazer. Ele quis assim. Esse é o objetivo. De vivermos eternamente com Ele, para o louvor da sua glória, a ponto dele se tornar tudo em todos. É claro que da maneira como nós estamos, não há condições. Quando eu digo da maneira que nós estamos, quando o homem ainda continua, vive no pecado, não há como Deus se tornar tudo em todos. Lembra? Deus é santo. Lembra que nós temos falado? Deus é santo. Nós somos pecadores. Então como é que esse Deus que é santo, justo, bom, que é amor, que escolheu nos amar, pode se tornar tudo em todos, na condição que nós estamos, ou na condição que o mundo se encontra? Não há condições, a não ser que Ele mesmo providencie um meio para que isso possa ser realizado. Queridos, essa é a história do mundo. Quando nós falamos, começamos a estudar a Bíblia, lembra que nós falamos? Qual é o assunto da Bíblia? O que a Bíblia se propõe a revelar? Qual é o enredo da Bíblia? Alguém lembra? Alguém lembra? Qual é o propósito da Bíblia? É a história do quê? Lembra? É a história de Deus fazendo o quê? Salvando o homem, lembra? Através, por meio da obra do seu Filho, para a glória do seu próprio. E essa é a história do mundo. Ainda que às vezes nós não consigamos enxergar como que todas as coisas se encaixam nesse plano de Deus, a fim de que Cristo seja o resgatador do seu povo, o mediador, aquele que veio para salvar, a fim de que lá no fim tudo se combine na pessoa de Deus e tudo se torne, Deus se torne tudo em todos. Ainda que às vezes nós olhamos para a história, as guerras, o mundo, as catástrofes, as escolhas, essa ideia que o homem vive, como é que isso se encaixa? Nós não sabemos. Mas Deus sabe. E isso vai acontecer. E nós não podemos perder isso de vista. A história tem um sentido. E não somos nós, irmão, o personagem central. E não somos nós. Para usar uma linguagem, né, da moda, nós não somos os protagonistas. Faça a sua história, crie o seu mundo, seja autêntico, seja autônomo. Parece que isso já aconteceu, né? Já foi sugerido ao homem e não deu muito certo. Parece que isso já foi uma opção para nós, sim ou não? Seja Senhor da sua própria vida, sim ou não? Parece algo novo, né? Seja o, né, como é que eu acabei de dizer, meu Deus do céu, às vezes as palavras me fogem. O protagonista. Seja o protagonista da sua história, escreva a sua história, seja autônomo, seja totalmente independente, seja você mesmo. Eu acho que isso parece-nos que já foi oferecido para nós, sim ou não? E vocês lembram quem ofereceu essa autonomia ao homem? Sim ou não? Vocês lembram? Foi quando o homem, na busca da sua autorrealização, a sua busca de independência, se tornou escravo. Escravo do pecado. Porque, meu irmão, saiu do eixo, errou o alvo, se tornou autônomo. E aí, queridos, você sabe o que aconteceu? Qual foram as consequências? O mundo está aí para nos provar que isso não dá certo, que essa sugestão não é um opcional mais para nós, ou não deveria ser, pelo menos para nós, que fomos recriados, que nascemos de novo.
que nós nascemos nem segundo a vontade da carne, nem segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. Parece que ser autônomo, ser senhor de si mesmo, ser o seu próprio Deus, escrever a sua própria história, parece que isso não dá certo, meu irmão. Parece que essa história já é repetida, essa figurinha repetida, e nós sabemos que figurinha repetida não completa o algo. Não vai dar certo, não vai chegar a lugar nenhum. Nós precisamos, queridos, voltar a enxergar a história, o mundo, como de fato ele é. A história de Deus, o palco de Deus, é o teatro de Deus, que combina lá no céu e na nova terra, para que então, depois que Cristo se tornasse Senhor de tudo e de todos, todas as coisas eles forem sujeitos aos pés, então ele entrega esse reino que foi sujeitado a ele, aquele que tudo sujeitou. Então, aquele que tudo sujeitou ao Filho, ao senhorio do Filho, se torne tudo em todos. Quais os impactos disso para a nossa vida? E nós vamos já encerrar. Qual é o impacto de nós percebermos essa história que nós acabamos de mencionar? Que a história é o desenvolvimento do propósito de Deus, que Deus é o Senhor da história, que Cristo é o centro da história, que a nova era, o novo tempo, esse período, ainda que não de forma plena, não de forma completa, mas já estamos vivendo, e que tudo na história se move nessa direção, nesse alvo, de Deus tornar tudo em todos, no novo céu e na nova terra. O que isso impacta-nos? Quais as implicações para as nossas vidas? A primeira delas, sem dúvida alguma, lembra daquele que Jesus, meu irmão, entregou aos seus discípulos quando ele recebeu do Pai toda a autoridade nos céus e da terra. Vocês lembram que quando Jesus ressuscita entre os mortos, que quando ele vem, meu irmão, no momento que ele está subindo ao céu, ascendendo aos céus, os seus discípulos estão ali, reunidos todos no mesmo lugar, e eles estão olhando, e o Senhor diz a eles algo que nós não podemos perder de vista. Qual é o propósito? Quando Deus recebe, Cristo recebe todas as coisas, quando Deus lhe sujeita todas as coisas, o que ele diz? Qual é a primeira ordem desse rei exaltado? Qual é a primeira, meu irmão, decreto desse rei que foi humilhado, mas havia sido agora ressuscitado e exaltado estava, sentando-se, estava caminhando a sentar-se à direita de Deus, o Pai. Quando Deus entrega tudo aí em suas mãos, e ele diz, toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Qual foi a primeira coisa que ele disse aos seus súditos? Sejam prósperos, sejam felizes, enriqueçam, comam, bebam. Não parece que foi isso não. Ele disse o quê? Vão e façam discípulos. Vão e façam missões. Vão e preguem o Evangelho. Vão e todas as nações, porque o reino pertence a mim. Não mais aquele pedaço de chão na Palestina, que aqui eu estou falando com desprezo, porque toda a terra é uma terra abençoada por Deus. Mas o seu reino não se limita àquele pequeno pedaço geográfico neste mundo que foi criado para o louvor da sua glória. Agora ele é o reino de todas as nações, de toda a terra. Então ele diz, vão, preguem o Evangelho, anunciem as boas novas, preguem ao mundo, mostrem para eles que existe um sentido, a história tem um propósito, há uma razão de todas as coisas serem, há um propósito de tudo existir. Vão e preguem esta mensagem ao mundo, que Deus criou, o homem pecou, mas Deus em Cristo veio restaurar todas as coisas, e todo aquele que crê será bem-vindo neste reino, e todo aquele que crê de maneira alguma lançarei fora. Queridos, a primeira coisa que eu e você precisamos nos engajar quando percebemos o sentido da história, quando entendemos que há um desfecho, quando entendemos que a história não é um cíclico, não é cíclica, que a história não é sem propósito, que nós não estamos aqui por fruto de um acaso, mas há um propósito de Deus de tornar tudo em todos. Então eu e você, uma vez que despertamos para isso, fomos trazidos à luz, trazidos a esse reino por Jesus, pela obra da cruz, pela ação do Espírito. Então nós temos que nos tornar missionários.
nós temos que nos tornar propagadores deste evangelho. Nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar vendo o mundo ao nosso redor, caminhando para o abismo, para a destruição, e ficarmos indiferentes. Veja, nós estamos falando da esperança escatológica, mas isso impacta o presente. A gente sempre disse sobre irmãos, irmãos repetindo. Nós não estamos estudando esses aspectos apenas para ficarmos aqui prevendo o que há de ser, o que primeiro virá, o que depois vai acontecer. Será que agora e depois? Vai vir isso? Será? Não. Essas coisas devem nos permear a fim de que nós, hoje, no presente, vivamos de uma forma distinta daquela que o mundo vive. Pensamentos diferentes, propósito diferente, visão diferente, objetivo diferente. Vão e façam isso. Preguem a tempo e fora de tempo. Preguem o Evangelho. Anunciem as boas novas. Anunciem que existe um Deus irado. E que em breve o cálice da sua ira, a taça da sua ira há de transbordar. E quem não se arrepender, quem não nascer de novo, não poderá entrar no reino. Esse reino que já está presente, mas que vai culminar quando ele então retornar. Segundo aspecto, a segunda implicação, meu irmão, de entender o sentido da história. E nós vivemos nessa tensão do já e ainda não. Nós vivemos entre esses dois mundos. Nós estamos aqui vivendo entre esses dois mundos. Nesse mundo ainda temos aflições. Mas Jesus já venceu esse mundo. É por isso que ele pode dizer para os seus súditos que eles tenham bom. Eu já venci. Esta batalha já está vencida. Ainda que o inimigo não perceba, ele já está derrotado. Ele já está derrotado. E nós precisamos nos apropriar dessas verdades. E vivermos nessa tensão do já e ainda não. Até que nós nos tornemos aquilo que nós o veremos. Porque quando nós o vermos, então nós nos tornaremos iguais. Então, queridos, nós precisamos perceber esta tensão e vivermos à luz dessa expectativa. E termos bom ânimo, sem deixar desfalecer. Sem deixar desfalecer. Eu vou resgatar 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58, se eu não me engano. Queridos, o trabalho de vocês no Senhor não é. Então não deixe esmorecer, não deixa a peteca cair. Queridos, há um outro aspecto que nós precisamos perceber. Qual a implicação? Há apenas dois caminhos na história. Há aquele caminho dos descendentes da semente da mulher e o caminho dos descendentes da semente da serpente. E esses caminhos, queridos, eles não vivem em harmonia. Esses caminhos se chocam. Esses caminhos são caminhos, irmão, de inimizade. E nós precisamos escolher que caminho nós vamos caminhar. De que parte, de que reino, de que time nós vamos pertencer. Só existe dois caminhos. Só existe o joio e o trigo. Você sabe o que vai acontecer com o trigo. O Senhor diz que ele vai ajudar em celeiros. E o joio? O que vai acontecer com o joio, irmão? Com a pá, ele vai lançar fora. E o que vai acontecer depois? Ele lançar fora o joio? Queima. Vai queimar. Queridos, só existem esses dois caminhos. E lembre-se que não são duas forças opostas se degladiando entre si. Eu já disse isso, vou repetir. A batalha já está ganha. O inimigo já está vencido. Tragada foi a morte pela vitória.
Onde está o bote do trovão? Já foi, acabou, a história já está consumada. Então, queridos, mais um alerta para nós: não escolha o time errado. Não é que, talvez aconteça. Não, já está derrotado, ponto. Só existe um caminho que nos conduz à vida, que nos dá vitória. E esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, todos os nossos juízos históricos devem ser provisórios, ok? Às vezes nós olhamos para o mundo e achamos que o mundo não faz sentido ser cristão. Eu sei disso, às vezes a gente olha, não faz sentido ser cristão. A gente vê o mal florescendo, a maldade aflorada, sabe? Parece que a gente está enxugando gelo, parece que a gente está ensacando fumaça, parece que a gente está dando muito de faca e nada acontece. Mas eu gostaria de dizer que a vida cristã não deve ser permeada pelo pessimismo, mas o otimismo, porque eu acabei de dizer, a vitória já foi decretada, a vitória já foi dada, já é certa. E às vezes, mas eu sei que às vezes nós somos como Asaf, né? Nós somos como Asaf. A gente olha para todo mundo e fala: meu Deus do céu, o mundo vai de vento e poupa. A gente aqui, com tão pouco. Ô Senhor. Mas lembre-se, querido, Asaf olhou para o fim da história. E quando ele viu, ficou nítida a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Lembre-se, queridos, o justo viverá pela e não pela conquista. E eu quero terminar com o último ponto, que é exatamente esta: a visão do cristão não pode ser controlada pelo pessimismo da história, mas pelo Senhor da vida. A nossa visão tem que ser, meu irmão, a visão de um conquistador, de um vitorioso. Porque em todas estas coisas, haja o que houver, aconteça o que acontecer, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Queridos, Deus está no controle da história. Cristo já conquistou a vitória. E a pergunta que nos cabe é: crê você nisso? Se você crê, não, a bem-aventurança repousa sobre você. Se você crê, não há o que temer. A vitória já nos foi dada, conquistada. Estamos do lado certo. Que nós vivamos e escolhamos cada vez mais esta verdade para nós, do nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Pai, nos faz perceber, Senhor, que a história não é um ciclo, não é sem propósito, não é sem razão. Nos faz perceber, Senhor, que o mundo está assim, de acordo com os planos que o Senhor mesmo estabeleceu. Ainda que nós não compreendamos, ainda que nós não entendamos, nós cremos. Por isso aumenta a nossa fé, para que continuemos a crer. Porque quem crê verá a glória do Senhor. Pai Deus amado, para que Ele segura, Pai, em nossas mãos, fortaleça os nossos joelhos cansados. Jesus, e que nós vivamos nessa expectativa do Teu reino, do estabelecimento do Teu reino para este mundo. Que nós vivamos, Senhor, para o louvor da Tua glória, em tudo que nós fizermos. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em Teu nome, santo nome. Amém.